Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Todos os dias tem uma mensagem de Deus para a sua vida aqui no canal. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado. Já te peço, você que tem nos acompanhado constantemente, deseja que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus, pelos testemunhos, pelas experiências que a gente conta aqui no canal. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário no que você achou do vídeo. Esteja nos ajudando a alcançar almas para a glória do nosso Deus. Eu tenho uma mensagem, um recado de Deus para alguém por meio desse vídeo. O Senhor, ele ardeu em meu coração uma palavra, e eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com alguém por meio desta palavra. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 9, que um homem chamado Saulo de Tarso, um homem perverso, um homem que propôs em seu coração perseguir, prender todos aqueles que seguiam Jesus, que é servo do Senhor Jesus. E aqueles que relutasse, viessem até perder a sua vida, se relutasse a não querer submeter a sua vontade. A igreja, ela fica com medo, a igreja, ela vai se esparramar. Os irmãos, alguns vão para a Judéia, outros para Samaria, outros ficam em Jerusalém, outros para Damasco, e começa os irmãos se esparramar com medo. Ninguém tem coragem de evangelizar este homem. A igreja não vai evangelizar ele porque tem medo de ser morto e também de ser preso. Ou seja, ele é uma ameaça para a igreja. O que Deus ardeu fortemente em meu coração é quando a igreja não evangeliza aqueles que estão afastados, que vivem em um mundo perverso, talvez um traficante, talvez uma pessoa que vive no mundo da bandidagem, do crime. Às vezes a pessoa tem medo de evangelizar aquela pessoa. O próprio Jesus desce para poder evangelizar ela. Então eu quero que você entenda uma coisa, você pai, você mãe, que tem filhos, que às vezes se encontram em uma vida totalmente distante do Senhor. Eu te dou um conselho, não deixe de orar pela vida dele. Não deixe de orar pela vida dela. Continue orando, porque se a igreja não vai evangelizar eles, para poder semear a semente do evangelho, o próprio Cristo vai ter um encontro marcado com ele. O próprio Cristo vai evangelizar ele. Não foi assim? Saulo de Tarso, ele pegou cartas dos sumos sacerdotes, carta para poder prender e matar, perseguir a igreja do Senhor. E indo ele para Damasco, observe-se que o Senhor aparece para ele no meio do caminho em um resplandecedor de luz e vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dizer: quem és tu? Sou eu, o Senhor Jesus. Então ele certamente, não sei se ele estava de cavalo, não sei se ele estava a pé nesse momento, mas uma coisa é certa, ele cai com o rosto em terra. E quando ele cai com o rosto em terra, por quê, pastor? Para todo perseguidor, para todo soberbo, tem uma queda esperando ele. Só que essa queda, que o próprio Jesus derruba essa pessoa, vai levantar ele, uma pessoa humilde. A soberba vai ficar no chão, a exaltação vai ficar no chão, a exaltação, a perseguição vai ficar no chão. E quando essa pessoa levantar, vai levantar com a visão aberta, enxergando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele estava cometendo um verdadeiro erro, estando distante da presença do Senhor. Você observa aqui uma coisa, irmãos, que Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Este homem era perverso, este homem era excluído pela igreja, porque ele perseguia e queria matar. Mas esse mesmo,
que Jesus procura ele, que Jesus vai atrás dele e que Jesus tem um encontro com ele. Há muitos Saulos de Tarsos na sua família, há muitos Saulos de Tarsos no seu cotidiano. Esses que já a igreja já não fala mais do amor de Deus para ele, porque certamente ele não quer ouvir, não aceita, só fala mal, só critica, só persegue. Então a igreja continuou no seu posicionamento, qual pastor? Orando, porque eu acredito que embora a igreja de Atos ela recuou e ela se esparramou, eu acredito uma coisa, que ela não deixou de orar. Ela não deixou de orar, porque a igreja primitiva é uma igreja de oração. Então essa igreja, ela ora. E o que ela não pode fazer com os seus pés, com as suas mãos, a oração vai fazer. O que você não pode fazer com as suas forças, a oração vai fazer por você. Mas é necessário você confiar. É necessário você não deixar de orar. Ore todos os dias colocando esta causa nas mãos de Deus. Porque esse Saulo de Tarso, que está te perseguindo, que está te dando dor de cabeça, que está te causando medo, que está trazendo preocupações para você, este mesmo, se você continuar orando, intercedendo, acreditando no poder de Deus, o Senhor vai ter um encontro com ele. E às vezes a pessoa está ali, Saulo de Tarso, caiu com o rosto em terra, ouviu a voz do Senhor. Muitos têm caído no leito da enfermidade. Muito, às vezes, passa por uma grande luta conjugal. Muitas das vezes, perde todo o seu recurso financeiro para poder viver totalmente na dependência de Deus e saber que Deus é fiel para com aqueles que o buscam. E às vezes Deus permite a perda para que eles possam enxergar que sem Deus não somos nada. Eu creio que por meio desta palavra, a sua visão espiritual está sendo aberta. Se Deus deu jeito em Saulo, se Deus converteu o coração de pedra de Saulo, se Deus converteu o coração incrédulo de Saulo e se tornou apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, embaixador de Cristo, pregou e ganhou multidões de almas para Jesus, você acha que Jesus não pode salvar e libertar esta pessoa da tua família, esta pessoa que está na tua casa te dando dor de cabeça, que fala mal do Evangelho, que fala mal da igreja, que fala mal do pastor? Você acha mesmo que Jesus não pode dar um jeito nele? Hoje, eu falei uma palavra para o irmão, foi esta palavra que eu falei para ele. Eu falei assim, meu irmão, uma pessoa, ela tem que pensar muito antes dela falar mal de uma liderança, antes dela falar mal de um pastor, porque só Deus sabe o que um pastor passa para poder permanecer de pé, para poder continuar fazendo a vontade de Deus. Eu não estou falando de pastor cold, não, de pastor da Impegraça, não. Eu não estou falando de pastor da Porta Larga, não. Esses estão esbranjando, esses estão luxando, estão vivendo uma vida de regalia. Eu estou falando de pastor, de homem de Deus, de mulher de Deus. Esses que estão entregues em viver na obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, porque o Evangelho revela-se a graça de Deus para nossas vidas, mas não é fácil. O reino do céu é tomado por força, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E hoje muitos estão no posicionamento de Saulo, não conhece a nossa vida, não sabe a nossa história, não sabe o que a gente passou, o que a gente enfrenta, e aponta, julga, critica, fala mal. A minha oração não é para que venha morrer. A minha oração, aqueles que me perseguem, que perseguem o ministério MPV, que perseguem a minha família, que perseguem o meu ministério particular, a minha oração é que Deus converta eles,
que Deus abra a visão espiritual deles, que eles possam enxergar que a atitude deles é a atitude de louco, porque tudo que nós estamos fazendo é pregando o evangelho genuíno, é pregando o evangelho de salvação, é pregando o evangelho de renúncia, é pregando o evangelho de porta larga. E esses que pregam o evangelho de renúncia, a qual Jesus Cristo disse, pega a tua cruz, nega a si mesmo e me segue, esses são perseguidos. Esses vão sofrer ataques do inferno constantemente, porque nós enfrentamos tudo isso, irmãos. A gente não é de ficar se lamentando em rede social, porque eu sei o que está escrito em Mateus 6,6. Eu tenho que estar dobrando o meu joelho dentro do meu quarto, com a minha porta fechada, e em particular clamando a Deus, suplicando ao Senhor, e em particular Deus me respondendo com refrigério, com consolo, com a força de se levantar dia após dia e está levando a semente do evangelho da salvação. Então você pensa que é fácil, mas também não é tão difícil, porque nós temos Deus para poder nos ajudar, nós temos o Espírito Santo para poder sempre nos dar o direcionamento certo e para poder sempre estar brandando em nossos ouvidos e dizendo: continue orando, continue perseverando, continue pregando o evangelho simples, mas o evangelho de salvação que vai conduzir ao povo, que vai conduzir as almas para a nova Jerusalém. Eu creio que neste momento Deus está agindo por intermédio da tua fé. Deus está indo de encontro com esse Saulo da tua família, que para muitos não tem mais jeito, que para muitos acabou, que para muitos isso aí é caso perdido, pois eu te digo em nome do Senhor Jesus, eu era caso perdido para muitos, mas Deus me resgatou, me levantou e me fez pregador do Evangelho para a glória de Deus, para a glória de Deus. E eu creio que essas pessoas da tua família, essas pessoas que muitas vezes alguém olha e fala assim, para esse não tem mais jeito, eles vão ver esta pessoa de pé, essa pessoa restituída, esta pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, toma posse, receba uma injeção de fé, de ânimo, de confiança em Deus, em nome de Jesus.